Semana em Foco, os principais destaques da semana através do portal Meso Regional. Jefferson Santos já está aqui para conversar com a gente sobre alguns dos principais destaques da semana. O que não falta é destaque, né, Jefferson? Bom dia. Sempre tem assunto, né, Jorge Tais? Bom dia a você. Ainda mais em ano eleitoral, né? Aparece de tudo, né? Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Itaberá FM. Aparece de tudo realmente, né, Jorge? E a gente tá sempre em cima do laço, em cima da notícia, e tem gente que acha que é fácil a profissão de jornalismo. E cuidando muito com as informações também, exatamente, né? Tem muita coisa implantada que a gente tem que cuidar acima de tudo. Os interesses por trás de muitas coisas e também os desinteresses, né? Aqueles que não querem ver, ouvir e ler aquilo que a gente tem para noticiar, né? Jefferson, vamos começar falando do quê? De política? Podemos, Jorge, claro. Estávamos conversando sobre essas possibilidades de um segundo turno em Blumenau, né, que são bem evidentes, né? A possibilidade, claro, sempre existe de a eleição ser definida no primeiro turno, mas a gente percebe que Blumenau vai se encaminhando para o segundo. Tendência é uma possibilidade de se chegar ao segundo turno. As pesquisas, né? Que não é achismo, é com dados nas informações, nas pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, em que coloca Egídio Ferrari do PL em primeiro lugar. Há uma disputa parelha ali entre Ana Paula e Odair Tramontini, com empate técnico, diga-se de passagem, como segundo colocado, né? Aquela pesquisa divulgada pelo Grupo ND trouxe aí Ana Paula em segundo, das 100% cidades, trouxe o Odair bem empatado ali, muito próximo dela também. A 100% cidades registrou no dia 15 de novembro uma nova pesquisa. A tendência que é hoje, talvez amanhã, não tenho certeza disso. Mas está sendo contestada pelo Podemos, né? Ah, é? Está sendo contestada pelo Podemos? Tá sendo Primeiro, quem contestou foi o PL. E aí a contestação, ela caiu por terra, foi feita e foi divulgada. O Meso Regional divulgou a pesquisa das 100% cidades, trazendo os dados técnicos ali, estatísticos, inclusive no digital e no impresso, aquela que foi liberada pela Justiça Eleitoral. O que a gente percebe, assim, o que eu fiz uma análise, e isso não significa, pode não significar nada, mas é que a 100% cidades geralmente atua e divulga cidades onde existe um determinado partido. O nosso colega Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau, está divulgando de que o Podemos está contestando e tenta barrar essa pesquisa, né? Alegando pontos de metodologia, ausência de comprovação de profissional supervisor habilitado, registrado e ativo no Conselho Regional, cobra ainda que nos cenários do segundo turno o Instituto teria deixado de fora candidaturas de Ricardo Alba do Podemos e Rosane Magalhães Martins do PSOL. Com esses argumentos, tenta barrar aí essa pesquisa. Segundo o nosso colega Alexandre Gonçalves do Informe Blumenau. Eu não tinha realmente... E aí, deixando-se um cenário possível, não significa porque são os dois últimos colocados... Isso não significa que num segundo turno não possa mudar a realidade de uma eleição. Porque a rejeição, muitas vezes, é mais significativa do que a aceitação. Exato. Mas, enfim, como é que o Meso Regional avalia a eleição desse ano? É uma eleição tranquila? Então, vamos lá. Sem ofensas, né? Morna. Esse é o meu ponto de vista. A eleição em Blumenau, né? Diferente de alguns outros lugares na cidade. Onde é que você vê assim uma eleição municipal mais agitada? Na região a gente tem? Olha, em Florianópolis, por exemplo, há uma sucessiva tentativa de ataque por parte do candidato Dário Berger, por exemplo, ao atual mandatário. Quem mais pontua lá é
o Topázio, atual prefeito, com quase 70% das intenções de voto, segundo uma pesquisa divulgada essa semana pela Exame. Tá? Então, o segundo colocado, que impressiona muito, está com 15% das intenções aproximadamente, tá? Os 70% também aproximadamente, mas que coloca um candidato do PSOL numa cidade catarinense, né? Em segundo colocado, e aí o Dário Berger, que já foi prefeito da capital, já foi prefeito de São José, aparece em terceiro lugar. Então, esse clima aí, essa partiu para cima, realmente parte mais pelo terceiro colocado na pesquisa do que o segundo colocado, que é o Marquito, né, do pessoal ali na capital. Parece-me que em Joinville a situação está muito também tranquila para o atual mandatário, assim como olha, eu tive por lá, né? Vi uma pesquisa, né, oficial, datada, feita pela Jovem Pan em Joinville, que o atual prefeito tem 69% das intenções do voto, né? É isso aí. Então, gente, a gente não tem assim. Vamos lá, se a gente for para Gaspar, tá tranquila a situação eleitoral, preocupando também quem está no segundo lugar, que ali o delegado que ele aparece nas pesquisas em primeiro lugar, e aí também uma semelhança muito parecida aqui com Blumenau, tendo a base, né, a continuidade do governo em segundo, Marcelo Bricker e o Celso Zucchi também. Então há essa paridade, porque a direita se dividiu em Gaspar, semelhante ao que também está acontecendo em Blumenau, e aí, né, não tem uma hegemonia, né, nessas cidades são. A não vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui para o Médio Vale do Itajaí talvez poderia definir, né, se ele viesse definir... Poderia auxiliar, né? Não veio. Os candidatos. O meu ponto de vista com relação a esse comportamento do Bolsonaro é que, mais uma vez, ele demonstra que ele só pensa nele e na sua família, porque não deixou de ir em Balneário Camboriú, onde tem um filho mais novo como candidato a vereador, e que... Mas lá o candidato do PL também é um ponto de interrogação, porque tem a filha do Pavan lá, que estaria muito bem nas pesquisas. Exato, né? E aí a gente pode ter Pavan, prefeito de Balneário Camboriú, e a filha Pavan como prefeito de Camboriú e a filha Juliana, né? Eu acho que como prefeito. Como prefeita de Balneário, né? Então isso preocupa realmente o PL a nível estadual, porque são cidades interessantes para o governador Jorginho Melo. Não em número de eleição com relação a Balneário Camboriú e Camboriú, mas com relação à economia, Balneário Camboriú é a verdadeira vitrine de Santa Catarina, e ali em Itajaí tem ainda o radialista, ali, o jornalista o Teixeira, Osmar Teixeira, também aparecendo em primeiro lugar em algumas pesquisas, desbancando o Chodino do MDB, que seria a continuidade do atual governo, e o candidato Robson ali, junto com o Rubens, ambos chapa pura do PL. Então, a gente tem que ver que essa eleição municipal, ela desenha a eleição estadual. Exatamente. Que vem na sequência, 2 anos depois. Aliás, o governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual do PL, fez um desenho do partido dele e quer 100 prefeituras, quer eleger 100 prefeitos do PL para garantir uma base sólida de reeleição. Principal adversário dele está em Chapecó, né? Exatamente. Do PSD, que concorre à reeleição lá. Concorre à reeleição, João Rodrigues. E que o João Rodrigues pode ser lançado pelo PSD daqui a 2 anos como candidato a governador pela legenda, né? Então isso aí preocupa também, porque o João Rodrigues também é muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Muito ligado. E aí a gente tem no PSD o Topázio também sendo muito bem avaliado. Exatamente, né? Então essas eleições municipais aqui vão trazer um desenho para daqui a 2 anos. E o PT também está muito de olho nessa situação, o PT que já surpreendeu
na última eleição com o ex-prefeito Décio Lima aqui de Blumenau indo para o segundo turno, e também está de olho nesse desempenho que vai ter nas cidades. Por exemplo, uma ida para um segundo turno em Blumenau, uma cidade onde, teoricamente, né, é mais de direita do que de esquerda, tendo aí 3 candidatos de direita, seria uma reação muito importante e também um impulso para o partido daqui a 2 anos, de olho numa eleição estadual ou até mesmo nos cargos, né, federais, né, de deputados e senador e também deputado federal. As eleições sempre funcionam assim, né, Jorge? Exato, é um ensaio. É isso, né? A eleição de 2024 é um ensaio para 2026, 2026 um ensaio para 2028, 28 para 30. E aí nós vamos uma eleição à frente, né? Sempre existe esse planejamento por parte. Existe gente que não pensa assim, por isso que acaba participando de eleição a cada 2 anos, às vezes até não tem mais mandato por conta disso, porque não pensa lá na frente, pensa somente no momento atual. Às vezes o planejamento, né, é muito audacioso e acaba atrapalhando. E às vezes sai de uma eleição muito menor do que quando entrou. Então, existe essas possibilidades. Isso a gente deixa para falar lá na apuração também. Exatamente. Só um dado curioso aqui. Existe uma polarização nacional, né, política nacional, de direita e esquerda. Aliás, não é nacional, é mundial, vamos falar bem, né? É uma polarização mundial. E aqui no Brasil, né, que está representada pelo Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo PT do atual presidente Lula. Essa disputa PT-PL está em 5 cidades de Santa Catarina diretamente, ou seja, a disputa é entre um candidato do PL contra um candidato do PT. Isso a gente vê em Campo Herê, Guarujá do Sul, Papanduva, Saltinho e São Miguel da Boa Vista. Nesses municípios são 2 candidatos, um do PT contra um do PL e vice-versa. E não vai haver empate, porque não, porque não tem segundo turno, né? Mas eu digo, 2 para lá, 2 para cá, não, vai ter no mínimo 3 para um partido e 2 para outro, né? Mas é muito bom para a gente tirar, né, uma noção do que vem aí, do que pode vir para frente. Né? Exatamente. É o que a gente estava falando ainda, para quem está aqui só no nosso Instagram, aqui do Mesa Regional, o que eu tinha comentado sobre o comportamento da Ana Paula aqui em Blumenau, o comportamento da campanha, para não vitimizar um determinado candidato, ao que tudo indica, não vitimizar o Egídio. Né? A Ana Paula não tem atacado Egídio, nem nos debates, nem nas propagandas de rádio e TV. E na internet também não. O que Ricardo Alba e Odair Tramontim... Nem Egídio e nem Tramontim, né? E nem Tramontim. Apesar de em alguns debates ter saído umas farpas entre os dois, isso, mas na campanha em si, na propaganda eleitoral, não se vê nada, né? Diferente do comportamento de Odair e de Alba, que eles sim atacam o que eles chamam, inclusive, né, o candidato do governo. Né? E aí existe um perigo, porque o sentimento, se a gente analisar as últimas eleições em Blumenau, o Napoleão, em 2012, conseguiu dizer assim, eu sou vítima, eu estou sendo atacado. Isso impactou muito para ele positivamente. O Mário conseguiu fazer o mesmo na sua reeleição, né, porque ele pegou a metade do mandato do Napoleão, do segundo mandato do Napoleão, que conseguiu também fazer isso em 2016. Aí Mário, então, em 2020, conseguiu dizer assim, olha, eu estou sendo atacado, mas eu estou oferecendo o meu melhor para a cidade. Eu consegui. E o delegado Egídio, eu percebo que ele não está indo na onda, ele não está revidando os ataques. E por quê? Isso, vou fazer uma analogia aqui ao esporte. Se a Argentina, ou vamos lá, a Argentina é a nossa arquirrival, mas se a Inglaterra jogar para o Haiti, quem que nós vamos torcer?
a grande maioria, sem demagogia aqui, gente, vai torcer pro Haiti, que nunca conseguiu nada no título de futebol, né? Pode ser. Né? A gente sempre quer torcer pro menor, para aquele que, nossa, esse aqui, ele vai levar um sacode da Inglaterra. Então, se a Inglaterra perder, vai ser divertido. Mas tu acha que isso pode acontecer na política também? Quando o candidato, quando a população adota um candidato, nossa, ele não está atacando ninguém e tal. Foi o que o Pablo Marçal não conseguiu fazer em São Paulo. Ainda não conseguiu, né? Porque, inclusive, hoje pela manhã, na programação aqui da Rede Bandeirantes, se comentava isso, né? O que pode vir dali? Né? Isso. Porque ainda restam 2 semanas, então o que pode vir dali para tentar mudar as pesquisas lá que apontam ele como terceiro, né? Tava dando muito certo para ele. Ele não tem tempo de rádio e TV em São Paulo, tá? Para que as pessoas daqui entendam. Então, como é que ele tem que fazer? Mas tem uma rede social muito forte. Muito forte e a possibilidade dos debates. Então, ele conseguiu chamar muito a atenção para ele no debate. O que falta para ele? E ainda há tempo para ele apresentar isso. Novidade, proposta de fato. Porque ele, para muita gente, eu estou falando do pensamento nossa, ele está falando a verdade, ele está colocando o dedo na ferida. Mas tem um lado também que a gente tem que ver, Jefferson, né? Partindo por esse lado aí que tu estás trazendo aqui para a gente analisar, de que a cadeirada do Datena não tornou ele um tadinho, né? Não tornou. Não reverteu como talvez porque se acreditou que poderia reverter. Porque ele provocou. Então tem que ver também que o comportamento do eleitor a cada 4 anos ele pode mudar. Isso. Né? E há uma tendência até por isso, né? Agora estamos com o quadro A Semana em Foco, as notícias da semana com o portal Meso Regional e a participação do Jefferson Santos. Agora pela manhã foi inaugurado o novo bulevar lá da Vila Germânica. Foi inaugurado agora pela manhã, mas lembrando que ele já entrou em atividade durante a Febratex. Faltavam alguns detalhes, né? Detalhes esses que foram concluídos aí nos últimos dias e foi inaugurado hoje pela manhã. Mas essa inauguração, talvez a gente pode dizer que é o ponto inicial do clima da Oktoberfest aqui na cidade. Quem passa ali na frente da Vila Germânica já tem alteração no trânsito, né? Então já vê que começa todo aquele clima, né? Uma correria maior nos pavilhões para a decoração, para quem vai ter atrativos aí nos pavilhões, para os comerciantes. Então a gente entra no clima da Oktoberfest que tem uma expectativa diferenciada, né? Depois do que aconteceu no ano passado, né? Alguns dias sem a festa, em virtude da chuva. Esse ano parece que a gente não corre risco, né? Quer dizer, por enquanto, né? A natureza por enquanto. Natureza, né? Ô Jorge, só antes de comentar aqui, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando, o Emil Chartuni, o Nélio Abreu aqui também, de Bombinhas, o Luke de Gaspar, a gente falou de Gaspar, eles estão ouvindo, mandaram até foto aqui da transmissão no YouTube, o Mauro Rafael Bremer, tá aqui o Guilherme Facchini, o pessoal do grupo de oração em peso aqui, comentando aqui a transmissão, um abraço para todo mundo, o Fabiano também tá por aqui, pedindo um abraço aí, tá um abraço dado, gente, vamos para outubro e parem de brigar aí por causa de política, né, porque agora os grupos de WhatsApp é só política, Jorge Tais. Vamos falar de outubro. Imagina nos próximos dias, né, conforme vai chegando aí o mais perto, né, do dia 6 de outubro, né, como não vai ser. É isso aí. Bem, inaugurado o Boulevard, uma tentativa de ampliar o espaço, não só uma tentativa, né, um ato de ampliar o espaço da Oktoberfest, e a gente tem que medir isso aí, não tenho dúvida de que quando chover forte também não vai contribuir muito assim para isso aí, porque é uma cobertura aberta. Agora, achei interessante que traz ali a possibilidade da rua Albert Stein permanecer aberta durante o ano tal, e quando tem um evento desse patamar ali, fecha tal. Acho que é isso. Nós percebemos que a Vila Germânica ela tem uma limitação
mas eles estão buscando espaços para essa ampliação. Resultado dos lucros que a festa vem dando também nos últimos anos, né, em que a gente passou diversos anos o governo anunciando que a festa deu tanto de prejuízo, tal, agora tem sobrado nesses últimos anos lucro. Chama a atenção de quem passa. À noite a iluminação ficou bonita. Então, eventos como Páscoa, como Natal, acredito que vai ter um charme a mais ali na Vila Germânica. E quando a gente fala em investimento no turismo, eu sempre vou aplaudir. Sempre irei aplaudir. Durante a pandemia, lá, no final do primeiro ano de pandemia, final de 2020, eu fiz um curso na PUC do Rio Grande do Sul, Jorge Tais, e com alguns especialistas, e falando justamente sobre a economia no setor, né, nos municípios e nos estados. E uma das palestras, inclusive com a fundadora, a dona da Magazine Luiza, ela disse, ó, quem vai sair na frente na retomada da economia são os municípios que investirem em turismo. E ela trouxe alguns números, dados, trouxe também do setor privado e do setor público. Setor privado, cosmético, beleza, que tenderia a sair na frente. Esse é o resultado. E a gente não tem como medir ainda, né, com relação aos municípios, mas eu passei isso, inclusive, na época, para o prefeito, né? Ó, encaminhei o material lá, porque eu realmente achei interessante e coerente o que tinha naquela palestra. E parece, sim, que Blumenau não fez o dever de casa completo, mas não tirou 0 na prova, né? Então, Blumenau tem sim investido no turismo, mas a gente precisa mais. E quando eu falo em investimento em turismo, é a obra da margem esquerda que vai criar um novo portal, né? Cartão postal, aliás, para Blumenau. A Vila Germânica, o grande, assim, o grande ponto negativo, vejo, é o centro de convenções que não sai. Foi feito ali aquele estelionato eleitoral na época do Carlos Moisés, a sua reeleição, parou por ali, tem só os buracos do fundamento, nem fundamento tem. Também acho que ali não seria o lugar ideal, já está tudo concentrado ali. Então penso que um centro de convenções não deveria ser no entorno do Parque Vila Germânica, talvez na região central, mas temos ali a região da Via Expressa, Itopava Norte, alguns lugares ainda, a própria BR-470, que pode comportar grandes eventos. E isso, sempre ali no entorno do Parque Vila Germânica, vem trazendo complicações. Isso não é de hoje, com relação ao estacionamento, com custo, com tudo. Mas a gente precisa definitivamente de um centro de convenções em Blumenau. A Vila Germânica é um local sensacional, né? Na área central da cidade, muito bonito, muito lindo. Qualquer pessoa que vem de fora aqui se encanta com aquela questão. Mas no futuro, daqui a alguns anos, talvez realmente tenha que se rever o trânsito na região, né? O que fazer com o trânsito da região. Inclusive ali, Albert Stein já está na hora de se tornar mão única só num sentido e fechar o outro lado, né? O lado que está à frente aí da Vila ali de uma maneira total, né? Repensar o trânsito aí naquela região. Queria te dizer que a AMP lança na semana que vem o núcleo do profissional da beleza. Não é legal isso, cara? Legal, isso aí. É um incentivo para salões de beleza, cabeleireiros, né? Buscando a formação de novos, ou incentivar a formação de novos profissionais, incentivar a regularização dos negócios, mas mais legal ainda é que no ano que vem a gente vai ter uma feira voltada só para esse setor na Vila Germânica. E como cresceu, né? Onde a gente vê assim, o ramo de barbearias, né? Salão de beleza. E é isso, é a retomada da economia pós-pandemia. Né? É isso que eu acabei de falar. Legal, não tinha conhecimento disso, Jorge. Aliás, as nossas entidades de classe aqui de Blumenau, CDL, AMP, a CIB, são também exemplos, né, de que Blumenau é uma cidade que dá certo. Exatamente, né? E olha, e o bom disso tudo é Convention Bureau e por aí vai, né? E por aí vai. O núcleo da beleza da AMP, que vai ser criado aí na semana que vem,
Isso vem a demonstrar porque esse setor é um setor de oportunidades. Não é verdade? Muito. Abre muitas oportunidades para muita gente. E isso é muito importante. E trazer uma feira também nesse sentido, que traga novidades, que traga tecnologia, as novidades da tecnologia, dos avanços, de tudo mais, faz com que esses profissionais já na ativa, ou quem quer ingressar nesse mundo aí, ingresse com mais conhecimento, né, com mais estrutura acima de tudo. E não só o setor, né, a cidade tem muito a ganhar com isso. E exatamente, ô Jorge. E coincidência ou não, capa do mês regional que está em vigência aqui, traz justamente que Santa Catarina, no setor de serviços, está revolucionando, está sendo exemplo para o Brasil todo. É o número 1 com relação no setor de serviços em todo o Brasil. E aí a gente está falando de turismo, a gente está falando de salão de beleza, barbearias, né? Nesse último minuto aqui, tudo. Exatamente. Né? Como tudo é serviço. Se a gente for para a capital, onde há poucas indústrias, por exemplo, aqui em Blumenau a gente tem, em Joinville a gente tem, em Itajaí a gente tem, que são as principais economias do estado, com exceção de Florianópolis, né, que é grande, tem uma grande economia, mas o setor lá de serviço predomina e a gente vê esses setores cada vez mais avançando. É a revolução também da economia no mundo, que cada vez mais a gente vai ter, em quantidade, menos indústrias grandes, empresas grandes e mais pequenos CNPJs, né, com relação ao faturamento, mas prestando serviços importantes, né, para a economia de um modo geral. E essa mentalidade de empreendedorismo vai avançando também, e isso é muito bacana. Bacana e desafiador, porque ser empreendedor não é fácil em nenhum lugar do mundo. A média em que as empresas, o tempo em que elas sobrevivem no Brasil e o restante do mundo é muito parecido. Mas no Brasil a gente tem uma carga tributária que é um sócio que não nos ajuda, só nos consome. Esse é o grande detalhe, por isso que aqui ser empreendedor é motivo de heroísmo mesmo. Tá certo. Vamos fechando aqui o nosso quadro de hoje, a Semana em Foco, que volta daqui a 15 dias, a gente traz mais informações e análises. Daqui a 15 dias é véspera de eleição, Jefferson Santos. Que o pleito continue na paz, na tranquilidade, e que a gente, independentemente dos prefeitos e prefeitas eleitos e eleitas, nós tenhamos o melhor para as nossas cidades. Isso aí. Um abraço para você, ótimo final de semana. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e até breve, gente.